questão espiritual. O que a Bíblia diz acerca do assunto? Tratado a questão da ideologia de gênero à luz das Escrituras e de forma espiritual, como é isso aplicado em nossas vidas. Quero fazer uma introdução com vocês sobre o Deus da ordem e a ordem de Deus, porque isso vai trazer uma compreensão melhor do aprofundamento que nós vamos ter acerca deste assunto. Baseado no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver que existe uma bela e magnífica criação, mas hoje nós não vivemos a plenitude e a totalidade da excelência e da perfeição dessa criação. Nós vamos observar aqui, nós vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 1, se os irmãos já puderem ir abrindo para acompanhar comigo, que possuem 3 características fundamentais no relato da criação, que é a divisão, a distinção e a ordem. Então, nós vamos ler, a princípio, Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 12, e depois nós vamos pular para o verso 26 ao 28. Então, em Gênesis 1, do 1 ao 12, vai dizer: No princípio, Deus criou os céus e a terra era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separa as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Deus viu que ficou bom. Agora pulemos para o 26 ao 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui fica mais claro a questão das 3 características que eu disse que é declarado no capítulo 1. E há uma divisão, uma distinção e uma ordem. Porém, em algum momento, pelo qual resultou no que vivemos hoje, houve uma ruptura e uma distorção de toda essa perfeição. O que e quando isso ocorreu? A queda, que está em Gênesis 3, do 1 ao 7. Peço também que acompanhe. Gênesis 3, do 1 ao 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. A identidade de todo ser humano, seja ele regenerado ou não, é fundamentado na imagem e semelhança de Deus, pelo qual todos nós fomos criados. No entanto, com a queda, o pecado que agora nasce com todos os seres humanos desfigurou essa imagem.
trazendo a desordem para aquilo que antes era natural. O que era natural? Sermos a imagem e semelhança de Deus e sermos santos como Ele é santo. E aí, a partir disso, nós somos entregues a nossos delitos e pecados. E ênfase para essa parte. Se não fosse pela cruz de Cristo, pelo qual Deus amou incondicionalmente os seus eleitos, nenhum de nós teria nossa forma e ordem original restaurada. Em Romanos 3, 23, reforço o que eu estou dizendo, porque diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ok. Feito então essa introdução, para termos uma noção de como viemos parar aqui, nós vamos aprofundar agora no pecado da homossexualidade. O que é muito indagado por pessoas que se opõem ao cristianismo ou que são ativistas dessa ideologia de gênero é o seguinte: eles perguntam, mas quem disse que é pecado? Quem é você para definir e determinar que homossexualidade, o desejo homossexual é pecado? Deus disse que é pecado. A Bíblia diz que é pecado. A criação diz que é pecado. Então, não somos nós que estamos determinando que o ato homossexual é pecado porque, de certa forma, nós não gostamos, ou, enfim, Deus diz que é. Esse é o primeiro ponto. E eu quero que observemos agora juntos, através das passagens bíblicas, que a prática da homossexualidade é nitidamente um pecado contra Deus, porque ela representa uma desordem e um uso não natural da nossa sexualidade e o propósito pela qual ela foi criada. Menções bíblicas que condenam, então, a homossexualidade como pecado. Em primeiro lugar, é pecado porque, como eu disse para vocês agora, distorce a ordem natural pela qual Deus criou o sexo e o seu propósito. E qual é a ordem natural do sexo e o propósito dele? Primeiro, Deus criou apenas 2 sexos. Isso está em Gênesis 1 ao 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Outro ponto, são sexos distintos. Está em Gênesis 2, do 22 ao 23, que diz: com a costela que havia tirada do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Fidelidade e monogamia. Um outro propósito e o percurso natural pelo qual o sexo foi criado. Está em Gênesis 2,14. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, no singular, e eles se tornarão uma só carne. E por último e mais importante, é a procriação e o amor sacrificial, que está em Gênesis 1, 28, que vai dizer: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, Deus, ele estabeleceu o sexo, não tanto o sexo biológico como o ato sexual, não apenas como uma coisa física, mas também com o fim de fortalecer a nossa união como homem e mulher, no caso do matrimônio, né? Perpetuar a humanidade dentro de uma aliança sagrada. Quando essa ordem é distorcida, o propósito original de Deus é desfigurado e resulta em ações que contrariam a sua vontade. Outro ponto do porquê que é pecado porque é repugnante aos olhos de Deus, e ele deixa isso claro em suas escrituras, em Levítico 18, 22 e no capítulo 20, 13, que vai dizer assim, 18, 22, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. No 20, 13, se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. É pecado porque é antinatural. Romanos 1, reforçando Gênesis capítulo 1, do 26 ao 27, vai dizer: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações sexuais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. É pecado porque nos afasta da santidade, distanciando-nos do Senhor.
Isso está em 1 Coríntios 6, do 9 ao 12, que diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. A criação do homem é o ápice da criação de Deus. Nenhum outro ser, nem mesmo os seres celestiais que são superiores a nós, tiveram a honra e o privilégio de serem concebidos à imagem e semelhança do Criador. Por isso que o ato da homossexualidade, além de ser uma traição contra Deus, como todo outro pecado é uma deturpação da nossa essência, porque é cometida no nosso corpo e em nosso corpo. E isso revela uma distinção entre a ordem estabelecida pelo nosso Deus. E aí agora eu gostaria também de destacar e pedir a atenção dos irmãos que isso não significa que este pecado, o pecado de homossexualidade, seja maior ou menor do que qualquer outro, ou muito menos pecado imperdoável, como alguns, infelizmente, de forma diabólica pregam. Não é pecado imperdoável, não é um pecado com um peso maior. Aliás, nós vamos observar isso, que perante Deus não há 2 pesos e 2 medidas. Todo pecado tem o mesmo peso contra um único Deus que é infinitamente santo. Ocorre-se a diferenciação, consequências que são diferentes a cada ato pecaminoso, mas essas consequências são diferentes para nós. A afronta contra Deus é a mesma, ok? Por isso, nesse estudo, nós não vamos fazer juízo de valor de indivíduos. Ao contrário, nós respeitamos toda a criação de Deus e pregamos contra qualquer tipo de homofobia, de preconceito. Aliás, como eu disse no primeiro estudo, na parte 1, é inaceitável um cristão ser homofóbico, racista e preconceituoso, porque isso é antibíblico, isso não é ser imagem e semelhança de Deus, não foi isso que Cristo ensinou aqui, ok? Então nós compreendemos que o pecado tem o mesmo peso, porque é cometido contra o mesmo e único Deus. Apenas vamos expor novamente a problemática de não encarar o ato homossexual ou o estilo de vida da homossexualidade como o que ele realmente é. O que ele realmente é pecado, antinatural e abominável aos olhos do Senhor. Ok, eu disse isso porque nós temos que tomar cuidado com o nosso julgamento. Nós devemos jogar frutos e atitudes, mas não podemos condenar. Também não podemos julgar a intenção do coração, porque isso é impossível e inalcançável para qualquer ser humano. Em 1 Coríntios 10, 12, vai dizer assim: assim, aquele que julga estar, cuide-se para que não caia. Então, novamente, o que fazemos aqui não é um juízo de valor. Estamos falando sobre a normalização de um ato pecaminoso, sobre a ideologia querer colocar um pecado como se pecado não fosse. Então, ninguém normaliza o adultério, pelo menos por enquanto, né? Ninguém normaliza o homicídio. E por enquanto, ouçam bem, não é normalizado a pedofilia. Da mesma forma que esses pecados e tantos outros não são normalizados, a homossexualidade também não pode ser. Então, este é o ponto de discussão que nós, como cristãos, levantamos, debatemos e militamos. É apenas isso, ok? Então, vamos considerar novamente textos que comprovam que não há 2 pesos e 2 medidas em relação ao pecado. E quando nós falamos sobre o pecado da homossexualidade, estamos tratando agora que é algo que está sendo imposto como se não fosse pecado, mas consideramos todos com a mesma medida. Então, em Levítico 18, do 1 ao 6, novamente vai dizer: disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. E aí nos versos seguintes,
vai trazer outros relatos, todos no sentido de sexualidade, no sentido sexual, perdão. O texto aqui de Levítico vai dizer o quê? Que homossexualidade é pecado. Mas ele também vai dizer que o incesto é pecado, que o adultério é pecado. Então vejam só, Deus ele não traz uma ênfase como se a homossexualidade fosse, nossa, uma ofensa maior do que outros pecados, como se fosse um pecadão perto de pecadinhos. Não. Isso quem distorce são os próprios homens, infelizmente ditos religiosos, ok? Todos têm o mesmo peso e a mesma medida perante Deus. E em 1 Coríntios 6, 9 ao 12 vai dizer: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. E aí ele vai citar: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, enfim. Ou seja, Paulo aqui também reforça novamente o que o Antigo Testamento já apontava. A homossexualidade é pecado, a idolatria é pecado, o adultério é pecado, caluniar é pecado, mentir é pecado, ser avarento é pecado, ser desonesto é pecado. Então, só temos que tomar muito cuidado para o inimigo não jogar dos dois lados. Então, de um lado, o inimigo está jogando a ideologia, militando, querendo impor como algo normal, que não é normal, colocar como se não fosse pecado, sendo que é. E aí, do outro, ele joga ali para o cristão um orgulho, né, uma altivez no coração, do tipo, olha, você não pode aceitar uma coisa dessa, né? Porque você é santo e puro, como você vai conviver com esses pecadores? Tomemos só, então, cuidado quando abordarmos sobre esse assunto, principalmente declarando, com base bíblica, cuidado com a soberba do coração e o engano do nosso coração e sussurros do inimigo, ok? Vamos partir para a parte prática. Como lidar com a tentação desse pecado e auxiliar aqueles que são atingidos por ele? Porque vejam só, nós lemos tudo isso, toda essa introdução, todo esse desenvolvimento que vimos até agora, tem apontado para nós que homossexualidade é pecado como qualquer outro. Se é um pecado como qualquer outro, todos nós estamos sujeitos a ter esse tipo de tentação. Então não é como se fosse assim, os ímpios é que têm essa tentação da homossexualidade. Isso é irreal, é antibíblico e é uma inverdade, ok? Então, sim, existem cristãos, com toda certeza posso afirmar isso, que têm a tentação da homossexualidade. Isso não significa que, então aquele crente, ele é homossexual, ele se identifica como um cristão homossexual? Não, como o exemplo que eu usei da Madu aqui. Então, se você mente, você é identificado como uma pessoa mentirosa? Você luta contra aquele pecado, a não ser que você se entregue a ele. Então, um casal, um cônjuge, ele tem desejos de adultério, e aí, então, ele é um adúltero? Não. Se ele não pratica, não vive na prática do pecado, ele não é. Tomemos, então, cuidado, novamente, com o julgamento. E aí, como é que o cristão que possui essa tentação deste pecado, ou se você conhece um parente, um amigo próximo que você gostaria de auxiliar, como é que nós podemos, à luz das Escrituras, com base bíblica e fortalecimento espiritual, auxiliar essas pessoas? Eu trouxe algumas orientações que pode-se não apenas resistir à tentação, mas vai ajudar efetivamente as pessoas que passam por isso a se libertar e ter restauração em Cristo Jesus. Porque este deve ser o nosso único objetivo. Quando formos falar com alguém que passa por essa tentação, por esse pecado, nosso objetivo deve ser de ajudar ela a se libertar e ser restaurada. Julgamento pode deixar que o diabo faz isso em você, ok? Primeiro passo, a pessoa ela tem que reconhecer a vulnerabilidade dela. Então tem que ter uma consciência da fraqueza. Todos nós somos vulneráveis.
ao pecado. Só resistimos pela graça soberana de Deus, a remissão dos nossos pecados pagos ali na cruz por Cristo Jesus. Isso quando estamos buscando a vida em santidade, nos fortalecendo através do auxílio do Espírito Santo. Ou seja, temos que reconhecer que sim, qualquer um de nós pode cair em tentação e termos consciência dessa fraqueza. Então, às vezes, a pessoa ela tem esse desejo, mas ela entra naquele estágio de negação. Não, isso é bobagem. E aí isso é um perigo muito grande. Porque as chances dela se entregar a esse pecado por ela não reconhecer como pecado é quase 100%. Mateus 26:41 vai dizer o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Novamente, 1 Coríntios 10:12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Um segundo ponto que também auxilia é estudar e buscar orientação e conselhos daquilo que muitas vezes nós julgamos óbvio, mas nem sempre o são. Como, por exemplo, o que é ser homem ou o que é ser mulher. Hoje em dia, nós fazemos muitos estudos e eu vejo uma relutância muito grande de alguns crentes, do tipo, eu não vou vir, por exemplo, no encontro de casais porque eu sou casada há 50 anos. O que eu vou aprender? Eu já aprendi tudo que poderia ser aprendido nessa vida. Quem diz isso é porque não aprendeu nada. Aquele que tem um pouco de conhecimento entende a necessidade de estar sempre estudando. Então, hoje é assim imprescindível para os jovens ter estudos sobre feminilidade e sobre masculinidade. Porque devido à força que ganhou essa ideologia, essas cosmovisões que nós vimos em toda essa série, que deturparam a cosmovisão única e verdadeira, que é o teísmo cristão, eles trouxeram uma confusão muito grande na mente dos nossos jovens, e não só dos jovens também. Mas aquilo que é muito, muito, muito dito, sabe, uma verdade que é dita assim diariamente, incessantemente, na mente daquele que está ouvindo se torna uma verdade. Uma mentira repetida acaba se tornando uma verdade. Então, às vezes, o óbvio precisa ser falado. Então, as igrejas precisam investir em estudos sobre o feminismo, sobre feminilidade, sobre a masculinidade, que eu acho que é um ponto um pouco mais difícil, porque os homens, no geral, são um pouco mais relutantes para falar acerca do assunto. E isso reflete claramente no comportamento que nós vemos hoje dentro das igrejas. Então, nós vemos dois opostos, né? O homem que acha que está sendo bíblico e acaba indo muito para o lado machista, e o homem que quer ser o liberal, quer ser legalzão, quer, sei lá, ser amigo, melhor amigo da sua esposa, ou conquistar, né, aí alguma mulher, e aí acaba sendo o banana, o cara muitas vezes afeminado, não tem masculinidade nenhuma. Não entendem que existe uma definição para masculinidade e existe uma definição para feminilidade, e ela se encontra na Bíblia. E aí a Bíblia toda nos adverte: tomem cuidado para não se amoldar ao padrão deste mundo. Então, temos que observar se o padrão do mundo não está rompendo as barreiras da nossa família, dos nossos lares e das nossas igrejas. Então, às vezes, estudar o óbvio é mais que necessário para todos, não importa a idade que você tem. Eu não sou mais um adolescente. Mas será mesmo que você não está sendo contaminado sutilmente por essa cultura? Tomemos cuidado para não acharmos que estamos de pé e, na verdade, estamos caindo. Um terceiro ponto, agora com base nesse conhecimento prévio, dessa busca do conhecimento do que é ser homem, do que é ser mulher, por que existe uma distinção? Existe uma distinção dada por Deus, isso é injusto, isso é justo? Enfim, temos que buscar saber sobre isso. O ideal é que a pessoa também procure exemplos para se inspirar e pedir ajuda. Então, se você conhece alguém, ou se você passa por isso, busque uma referência. Obviamente, uma referência que tenha esses subsídios que eu acabei de dizer, para que ela possa te oferecer esse suporte. Então, alguém que já tenha entendido o que é a masculinidade, o que é a feminilidade, o que é a ideologia de gênero, por que é pecado, e tenha comportamentos e uma vida que testifique isso que ela prega. Então, precisamos sim ter exemplos e pessoas que nos acompanhem, que estão um pouco mais à frente na caminhada do que nós. O quarto ponto é:
Fugir dos gatilhos e da armadilha de cair no pecado é imprescindível. E aqui também é o óbvio sendo dito, mas precisa ser... A tentação em si, ela não é pecado. O desejo da homossexualidade ou de qualquer outro que possa surgir em nossos corações, eles não são pecado em si. Porque o sentimento não pode ser controlado. Ninguém tem um controle daquilo que sente e que deseja. Nós estamos dentro de uma carne, de uma vida em pecado, após a queda, né? E ainda que restaurados pelo sangue de Cristo, ainda lutamos contra isso. Então, o sentimento em si não é pecado. A questão é o que você faz com esse sentimento e desejo. O problema é a reação que você tem quando esses desejos e esses sentimentos invadem o seu coração. A reação é que vai ditar se isso será pecaminoso ou não. Tem um ditado popular que vai dizer: não podemos evitar que um passarinho pouse em nosso ombro, mas podemos impedir que ele faça um ninho. Então, a pessoa que tem o desejo e o sentimento da homossexualidade, um cristão, não tem como ele impedir isso. Infelizmente, é o resultado e a consequência, e nós colhemos o fruto da queda diariamente. Mas ele pode sim, pela força de Cristo Jesus, através do auxílio do Espírito Santo, resistir a se entregar este pecado e não ter uma vida em pecado. Então, nós não podemos brincar com a tentação. Tem gente que brinca com a tentação. E eu gosto muito de citar um exemplo que aconteceu há muitos anos atrás, mas que ficou muito nítido e muito ilustrativo para mim, de uma criança. Eu não vou saber precisar agora a idade dela, mas era criança, uns 12, 10 anos. E, num certo dia, estava num parque ecológico com o pai. E havia tigre, leão. E tem quem já foi aqui, São Carlos é bem simplesinho, né? Mas era um parque um pouco mais estruturado, mas mesmo os daqui a gente sabe. Existe uma grade de proteção, existe a jaula daquele bicho, e existem placas imensas, avisos, alertas em neon, escrito: não ultrapasse, não encoste na jaula, não brinque com o animal, não. E aí, eu não sei onde que estava o pai, o que o pai estava fazendo. Eu só sei que esse menino, ele pegou um ossinho de galinha que ele achou jogado no chão, assim, ultrapassou umas 2 cercas que tinha ali de proteção, ignorou totalmente as placas que estavam na cara, literalmente, dele, e foi lá na grade do tigre e do leão e ficava assim com o ossinho, passando o ossinho na grade, não sei o quê, e brincando. E aí depois foi feita análise, né, de pessoas que são da área, e viram que, assim, o leão, quando ele começou a brincar, não se importou muito, porque provavelmente ele tinha acabado de ser alimentado. Então, para ele não era muito interessante. Mas quando ele foi para o tigre, quando ele começou a brincar, o tigre começou a rodear o menino, fazer como se fosse um semicírculo, assim. E rodeou, até que ele conseguiu achar uma brecha e dilacerou o braço do menino. Resultado, o braço inteiro foi amputado. Não teve que ser aqui. Isso é o que acontece quando o crente brinca com o pecado, com a tentação do pecado, achando que o pecado não vai pegar ele. Por quê? Porque ele é forte, porque tem uma grade de proteção. Essa gradezinha aqui, não vai me pegar. Se eu for até aqui, tá tudo bem. E não tá tudo bem. Porque o diabo, ele precisa de uma brechinha bem pequena, e nessa brechinha bem pequena, ele dilacera o ser humano inteiro. Então, não brinque com o pecado e com a tentação, porque não é que talvez você caia, você certamente cairá. Provérbios 6, do 27 ao 28, vai dizer assim: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Ou pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Não tem como crente brincar com a tentação e sair ileso. Ele será dilacerado. E o quinto e último ponto, que pode auxiliar tanto o crente ou você que
quer ajudar alguém a combater esse pecado é a confissão de pecado e a busca por santidade. Então, em João 1, do 5 ao 10, vai dizer: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E em Pedro 1, do 14 ao 16, diz: como filhos obedientes, não se deixem mudar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, que eu sou santo. Então, em primeiro lugar, a pessoa ela deve confessar o pecado. Lógico que, se tratando de um pecado delicado para nós, seres humanos, você, a pessoa, e você vai também aconselhar que isso não seja aberto para qualquer um, e nem para muitos, né? Existe uma definição de amigo, então tomem cuidado. Precisa ser confessado para alguém que vai receber essa confissão e ter a capacidade de orientação através da Bíblia e do Espírito Santo para te ajudar e te restaurar. Também precisa haver uma busca de uma vida em santidade, porque quanto mais estivermos num caminho de santidade, menos a tentação irá nos incomodar. Pode ser que a pessoa nunca se liberte daquela tentação. Então, não é uma fórmula mágica, porque, novamente, nós vivemos sob a consequência da queda. Enquanto Cristo Jesus não voltar, isso irá ocorrer conosco até a morte ou até que ele venha e nos leve. Pode ser que realmente essa tentação fique ali, sabe, como um espinho, como um negócio que incomoda e te lembra sempre que você não é nada, que você precisa vigiar, que você precisa orar, o quanto você é dependente do Senhor e que você precisa se controlar e ter e exercitar cada vez mais o fruto do Espírito Santo. Contudo, se essa pessoa busca uma vida em santidade, esse espinho não vai ser tão gritante, digamos assim, ele pode ser abafado cada dia mais. Mas como é que funciona? Como é que a pessoa pode buscar essa vida de santidade? Como podemos ser santos, uma vez que não dá para ser plena e perfeitamente? Para sermos santos é necessário conhecer o Deus, que é a fonte da santidade, beber incessantemente dessa fonte, ou seja, leitura bíblica na veia. A pessoa ela precisa estar mergulhada nas escrituras literalmente, diariamente, de forma incessante. Orar, então, nós sabemos que o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. E Deus sabe quais são as nossas fraquezas, assim como o diabo também sabe. Então, nós podemos clamar ao Espírito Santo que nos ajude, que nos conceda, naquele momento de tentação, uma válvula de escape. E Deus dá válvulas de escape. Aquele que se entrega à tentação e diz: ai, não deu para resistir, não é verdade. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos dá a válvula de escape, nos dá a força, nos dá a coragem e nos dá a capacidade. Nós temos que buscar. E não é porque existe uma válvula de escape é que é fácil. Esse é o problema também, de muitas vezes compreendermos essa questão. O pecado, ele sempre é gostoso. Porque se não fosse gostoso, se não fosse bom, ninguém cometeria. Seria muito fácil, né, sermos santos no sentido da totalidade. Mas é justamente porque é bom, porque causa prazer momentâneo, mas causa em nossa carne, é que é difícil resistirmos. E a verdade é que muitas vezes a gente não quer resistir. A gente quer aliviar aquele desejo. E depois justificar como foi irresistível. Será? Então temos que buscar auxílio no Senhor, ler a sua palavra, vigiar constantemente o nosso andar, falar e agir. Essas coisas
não acontecem da noite para o dia e ela exige bastante. Então, não é fácil. Posso afirmar que, apesar do pecado da homossexualidade não ter diferença em peso e medida perante os olhos do Senhor, mas possuem consequências diferentes, eu acredito que também exija um pouco mais daquele que possui isso do que uma pessoa que precisa dominar a sua língua, por exemplo. Então, são áreas que precisam, de repente, de mais atenção do que outros pecados, né? Então, é difícil. Não é fácil. Não é isso que nós estamos declarando aqui. Mas com um comprometimento diário, uma vigilância sobre as nossas atitudes e comportamentos e busca incessante no Senhor, certamente nós venceremos. Mateus 6, 22 ao 23 vai dizer assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E aí aqui eu gostaria de deixar alguns questionamentos a fim de que vocês possam refletir em casa. Baseado não só no pecado da homossexualidade, mas todos os outros. E aí tragam para aqueles que são de tentação forte para vocês, com quem você tem andado, o que você tem lido, ouvido e assistido. E essas perguntas, elas são fundamentais. E elas vão ditar o seu sucesso na busca por não cair em tentação. Por quê? Como nós lemos aqui, os olhos são a candeia do corpo. Aquilo que nós lemos, assistimos e ouvimos influenciam no nosso agir, no nosso pensar e no nosso falar. Por isso que o povo crente, o povo cristão, tem que ser o povo mais seletivo dessa face da terra. Não é porque tudo te é lícito que tudo convém. Nós podemos assistir qualquer coisa? Você pode. Mas será que convém você assistir qualquer coisa, você ouvir qualquer música, você ler qualquer tipo de literatura? Você pode. Mas quanto isso vai impactar na sua vida? E mais uma vez, não se iludam achando o quê? Não, mas eu não sou influenciável. Eu vou ler isso aqui, eu vou assistir isso daqui, mas eu não caio nessa tentação. Não é isso que me domina até este momento. Será que isso não pode ser um gatilho para que você caia em tentação? Então, quando eu vejo alguns crentes dizendo que assistem a determinadas séries e outros tipos, e aí às vezes eu, por curiosidade, dou uma googada, assim, vejo uma sinopse do que se trata, e é algo assim, tem coisas que, séries, adolescentes, principalmente adolescentes, né? Porque esse é o alvo, porque são pessoas mais influenciáveis ainda, que, na verdade, deveria ser classificado como pornografia. Porque, para mim, só a sinopse. Imagine como que são as cenas. E tem crente que assiste. Ah, mas a história é legal. Tá, mas da história toda, o que você vai reter? De 10 cenas, 9 são de sexo explícito, você reteve o quê? Aquilo entra na nossa mente. Então, temos que tomar cuidado. Ah, mas é livro, é bom ler. Com certeza, é muito bom ler. Mas será que qualquer coisa? Fora que é um desperdício, né, do nosso tempo. Nosso tempo, assim, não está sobrando, né? Acredito que para muitos. Então, tomemos cuidado com aquilo que nós ouvimos, assistimos, com o que nós lemos. Nós podemos, mas será que devemos? Quanto isso edifica a sua vida? Tomemos cuidado. E o outro ponto, que é mais importante do que isso, são as suas companhias. Então, 1 Coríntios 13, 33 vai dizer: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E eu digo para vocês que olhar para uma pessoa e ver a sua rede de amizade não vai dizer um pouco
sobre quem ela é. Não. Vai dizer totalmente quem ela é. As pessoas com quem você se relaciona profundamente, o seu ciclo de amizade, dizem quem você é. Vai dizer qual é o seu nível de maturidade, qual é o seu nível de espiritualidade e como que você se comporta no dia a dia. Suas amizades profundas ditam totalmente quem é você. Óbvio, não estou falando de colega, né? Porque somos pessoas educadas e precisamos ter relacionamentos para termos abertura de evangelismo. Então, você tem colegas no seu trabalho, na faculdade, na escola, com a sua família. Estou falando de amigos. Aquele que você compartilha a sua vida, aquele que você conta os seus segredos, aquele que está com você na sua casa, dia a dia. Isso é amigo. E essa seleção desses amigos vai dizer muito sobre o seu caráter. Aliás, vai dizer sobre o seu caráter. Então, o crente, ele precisa se atentar a essas coisas. Ok? Principalmente quando está lutando contra uma tentação que está sendo muito difícil de ser abandonada. Então, obviamente que um cristão que tem uma tentação da homossexualidade, não tem como ele assistir qualquer tipo de filme que tenha qualquer cena dessas. O que não seria um problema, de repente, para uma outra pessoa. Não vai andar com pessoas que vivem na prática desse pecado. Por quê? Porque é lógico que ele vai cair. É óbvio. É aquilo que eu falei da armadilha, de brincar com o pecado. Então, selecione o que você lê, o que você ouve, o que você assiste, mas, sobretudo, as suas amizades, o seu ciclo de convívio diário. E a conclusão que eu quero trazer para vocês, dessas duas palestras, onde nós vimos o contexto histórico, o conceito biológico e o fundamento bíblico, a conclusão que podemos chegar aqui. Ninguém nasce homossexual, ok? Vimos isso. Se tem alguma dúvida no sentido biológico, vocês podem assistir a primeira palestra. Ninguém nasce homossexual. Nasce homem ou mulher. E a identidade é baseada no sexo que foi designado por Deus antes da fundação do mundo. Certo? Não se nasce. Tampouco a homossexualidade é uma construção da sociedade. Nós vimos isso nitidamente aqui na Bíblia, mas também no contexto histórico vimos que os experimentos científicos, né, em nome da ciência, que foram feitos para tentar comprovar que é uma construção da sociedade, foram frustrados. Ou seja, não tem embasamento nenhum, a ideologia não tem embasamento para dizer que é uma construção da sociedade. Ao contrário, existem evidências que comprovam o que a Bíblia de fato diz. O que a homossexualidade é, então, por fim? É um pecado que é consequência da queda, porque afetou todo o nosso ser, nossa mente, alma e corpo, ou seja, a depravação total do ser humano. O nosso sexo e identidade baseado, e a nossa identidade que é baseada no sexo, não são arbitrárias, nem autodeterminadas. Então, é Deus que determina isso. Antes da fundação do mundo, já havia ali separado os homens e as mulheres que haveriam de existir. Porque Deus não erra. Quem erra é o ser humano que acolhe as consequências do pecado que o afeta biológica, física e mental. E a distorção da identidade da sexualidade humana é um reflexo da queda que desfigurou essa ordem criada por Deus. Mas, através da redenção de Cristo, há uma esperança de restauração e alinhamento com esse propósito original novamente para as nossas vidas. O que é essencial a gente entender? Que a luta contra o pecado é uma expressão do nosso amor e reverência por Deus. Ao resistirmos o pecado, não apenas protegemos a nossa alma, mas também damos testemunho da transformação que Cristo opera em nós.
Então, todas as vezes que combatemos o pecado, que chamamos pecado de pecado, que mostramos para o mundo que não, que a homossexualidade não é algo que nós estamos dizendo que é um pecado imperdoável, pelo contrário, todos nós somos pecadores, mas que em Cristo Jesus nós podemos ser restaurados e podemos combater juntos a tentação desse pecado. Isso é proclamar o Evangelho, isso é declarar o amor de Deus, a soberania e a força que Ele nos dá por um amor incondicional. Essa busca da santidade, como eu disse para vocês, é um processo contínuo e até que Cristo nos leve ou morramos aqui, precisaremos sempre estar nesse processo e temos que nos esforçar, obviamente. Militemos contra a normalização do pecado, seja ele qual for. Qualquer pecado. Aqui estamos tratando agora porque é o ponto que está sendo imposto para nós, que é a homossexualidade. Mas nós temos que militar contra qualquer normalização do pecado que for, contra a imposição, obviamente, de uma vida que é abominável ao nosso Senhor. O Estado, nós vivemos, né, num país que é laico, por enquanto, né? Mas é justamente por ele ser laico é que nós podemos usufruir ainda de alguma liberdade de expressão. E é isso que nós devemos lutar. Então, o Estado é laico, ou seja, ele não é ateu e não tem nenhuma religião. A liberdade e a democracia, teoricamente, é livre para todo cidadão brasileiro. Então, é por isso que nós lutamos, porque a imposição dessa ideologia está indo contra a lei do próprio Estado, ok? E o governo, ele tem que se limitar ao seu papel. Qual que é o papel do governo? Nós sabemos que todo governo, ele pertence ao Senhor. Nenhum governante está ali sem a permissão de Deus, seja para edificar ou para julgar uma nação. Então, nós temos que estar sob a autoridade do governo, óbvio. Mas desde que esse governo se limite ao seu papel. Qual que é o papel do governo? É implementar políticas públicas, sem interferir na fé e nos valores morais que cada indivíduo sustenta. Ok? Então, ele tem que cuidar das políticas públicas, ele não tem que interferir na fé e na moral, muito menos na família e nas escolas, como nós temos visto. Então, nós devemos defender o direito de viver e expressar nossas crenças, enquanto tentamos rejeitar qualquer tentativa de legitimizar ou promover práticas contrárias aos princípios divinos. Aqui, mais uma vez, o que nós estamos tratando aqui, e parece que muitos não percebem, parece que é algo muito distante. E aí, isso também mostra muito o egoísmo do ser humano. Então, alguns cristãos não querem debater sobre isso porque, isso não está me afetando. E aí, como eu disse para vocês, tá, mas não está te afetando como? Porque está afetando o reino de Deus. Está afetando as crianças que não podem se defender, porque a ideologia está sendo implantada na cartilha das escolas, o que, na lei, não poderia ser assim. Como que não está te afetando? Mas eu não tenho filho. Então quer dizer que, tipo assim, o filho do seu irmão, tudo bem. Mas como você não tem filho, não está te afetando? Isso não te afeta? E outra, enganam-se aqueles que acham que o nosso país está longe de uma perseguição. Não está. É que ela está sendo bem sutil. E ainda que ainda temos um pouco de liberdade, e os nossos irmãos que sofrem a perseguição na sua totalidade, que são mártires, devidos a essas ideologias, através dessas cosmovisões, que começaram como está sendo tentado começar aqui no Brasil. Não começou da noite para o dia. Foi todo um processo de normatização, de imposição. E aí resulta no que nós vemos hoje. Muitos de nossos irmãos que precisam se esconder numa caverna para falar sobre a palavra de Deus. Porque senão são mortos. Isso está longe de acontecer. Será? Tem gente que acha que a gente tem liberdade de expressão na internet.
A gente não tem. Recentemente eu vi a entrevista do Pablo Marçal, que as redes sociais dele foram derrubadas. E aqui eu não estou dizendo se ele é certo, se ele é errado, não é essa a questão. Estou dizendo que não há liberdade de expressão. Por que foi derrubado as redes sociais dele? Os opositores dele podem falar, mas ele não pode falar. Porque aí é um preconceito. Mas quem define? E aí o Estado não é laico? Não há uma democracia? Há uma democracia? Por que as redes dele foi derrubada? E aí, hoje, eu fiquei muito indignada, que eu postei um vídeo, e aí eu usei a hashtag não é ideologia, porque para subir alguns vídeos a gente usa, né, as hashtags lá, e existem várias hashtags sobre ideologia de gênero, e tá tudo bem. Só que a plataforma derrubou o meu vídeo. E aí eu fui entrar e ver o porquê. Porque também, quem sou eu na fila do pão? Não tenho seguidor nenhum, não sou famosa. E por que derrubou meu vídeo? Eu fui entrar e aí estava escrito que eu não posso usar a hashtag não à ideologia de gênero. Porque isso fere as diretrizes. Que é baseado no quê? Então quer dizer que quando eu entro na rede social, eu posso assistir os vídeos de ideologia de gênero com as hashtags. Eu não comento, eu só pulo, porque tudo bem, é a liberdade deles de se expressar. Eu não concordo, eu não assisto, eu não curto, não denuncio também, porque, ó, novamente, né, democracia. Mas quando eu quero dizer o contrário, eu não posso. E, literalmente, eles excluíram o meu vídeo por causa disso. E aí, só de raiva, eu fui lá, postei de novo e não coloquei hashtag nenhuma. Por enquanto, tá lá. Mas vocês entendem? Não tem liberdade de expressão no nosso país. Não como a gente acha que tem. É assim, tem conforme o padrão e a determinação e o crivo daqueles que comandam. Ok? Tomemos cuidado, então, para não nos enganarmos, achando que, tá tudo bem, isso não me atinge, ideologia de gênero, feminismo, deixa eles que lutem por isso, que lindo, que maravilhoso, não está afetando as nossas vidas. Está. E aquele que não está enxergando, ou está assim, anestesiado nesse planeta, ou realmente não se importa com o evangelho em proclamar a palavra do Senhor. E aí eu vou finalizar lendo um trecho desse livro, que eu também me baseei para esse estudo. É voltado para as mulheres, mas foi bem pertinente também, que é da Kathleen Nilsson, O que Deus diz sobre as mulheres, que é feminilidade versus feminismo. E é muito rico esse livro aqui, principalmente para as meninas, eu indico bastante. E num trecho, ela está falando sobre a ordem, sobre a divisão, sobre a distinção, sobre como ser mulher, enfim. Ela diz o seguinte: para uma menininha que luta para entender quem ela é, quão maravilhoso e, em última análise, quão compassivo é ensinar-lhe que ela tem um Criador que a ama, alguém que desenhou seu corpo feminino com propósito e perfeição, e que, de fato, espera que ela viva sua feminilidade de modo a exibir esse Criador. Isso não significa que ela, como todas nós, não vá lutar para caminhar na luz da verdade, conforme os próximos capítulos de Gênesis, que ela está explanando Gênesis. Isso quer dizer apenas que houve luz e que essa luz é boa. Em um jantar ao qual compareci recentemente, o assunto em pauta era a notícia de um bebê recém-nascido cujos pais recusaram-se a atribuir o sexo em sua certidão de nascimento para que a criança tivesse a oportunidade de crescer e escolher sua própria identidade de gênero. Esses pais queriam demonstrar compaixão por essa criança conforme a sabedoria do mundo que nos cerca. À luz da palavra de Deus, a providência mais compassiva para essa criança seria celebrar a criação dela como homem ou mulher. Não vivemos na espécie de mundo descrita em Gênesis 1, ou seja, ali no Éden, na perfeição.
nem na cultura existente, né, quando essas palavras inicialmente foram escritas. Mas sabemos que Deus espera que a humanidade continue a viver conforme a sua ordem na criação, não importando o nosso tempo ou lugar na história. É óbvio que Jesus também pensava assim. Durante seu ministério terreno, perguntaram a Jesus sobre o divórcio. Ele começou a dar sua resposta referindo-se a Gênesis 1:27 e deixando bem claro que esta palavra, desde o início, era normativa para todas as pessoas em todos os tempos. Não tendes lido que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher? E é isso que eu tinha para vocês hoje, irmãos, que o Senhor nos conceda a capacidade, a sabedoria, o discernimento e a força para lutarmos contra essa imposição que quer destruir a ordem natural do nosso Senhor e impor coisas contrárias à vontade de Deus, e que Deus nos livre de cair em toda e qualquer tentação. Amém? Vai estar aí na tela para vocês as referências. E aí eu abro para perguntas. Boa noite. Há pouco tempo atrás, houve um debate sobre ideologia de gênero e sexualidade e aceitação de membros em igrejas. E um pastor bem conhecido, ele foi interpelado em relação à questão da homossexualidade, né? E aí, quando ele foi... ele disse assim que precisava ter compaixão com essas pessoas que têm esse tipo de preferência. E aí, o rebate foi que a Bíblia condena isso como um pecado. E aí ele chegou a dizer, ele falou assim, entre a Bíblia e ter compaixão, eu fico com a compaixão. Algo muito sério, né? Porque às vezes a gente acaba distorcendo um pouquinho a realidade de ser compassivo com alguém e não fazer as condenações devidas, ou dar nome aos bois, né? Como a gente diz. Mas realmente, assim, existem alguns casos de pessoas que talvez sofram com essa tentação, uma forte tentação, a vida toda. Acredito que celibato, por exemplo, seria uma alternativa de vida para uma pessoa que tem esse tipo de problema? Sim. Pode responder? A primeira questão sobre o batismo. E aí, eu vou mudar o ato pecaminoso, só para a gente ter uma noção de que não se trata da homossexualidade em si. Mas vamos supor que chegou no gabinete para o pastor uma pessoa e ela confessou um adultério. Pastor. Aí tem duas situações. Ela confessou para o pastor que ela adulterou, ela se arrependeu, e agora ela vai se batizar. O pastor, certamente, vai batizá-la. Isso é uma situação. A outra situação, ela chegou no gabinete do pastor, confessou, mas ela disse que, na verdade, isso é uma prática de vida que ela não entende como pecado e que, na verdade, ela vai permanecer no pecado. O pastor não irá batizá-la. Porque a questão não é o pecado em si, mas é o entendimento que a pessoa tem sobre o pecado e a postura que ela vai ter acerca de. Então, é a mesma coisa. Como a gente discutiu também na outra palestra, se entrar aqui uma pessoa homossexual, enfim, ela vai ser acolhida como qualquer outro membro, qualquer outra pessoa, de forma amorosa, enfim, ela vai ser acolhida, ela vai participar da maioria das programações, exceto, né, a ceia, no caso, se ela não for membro. Aí está um ponto também. Novamente, ela vai para o gabinete com o pastor, vai passar sobre o crivo, né? Que é, você entende o que é pecado? E você entende que a prática no pecado não é aceitável? E aí tem essa distinção. Então, o que esse pastor falou e o que a gente vê que é muito pregado é aquele 8 e 80. Então, existem os preconceituosos que falam que a homossexualidade é um pecado imperdoável, que é antibíblico, e os que querem ser legais, liberais e aceitos, né, na verdade, pela mídia. E aí eles vão falar assim, não, tá tudo bem, porque Deus é amor. Então, são os dois opostos que são antibíblicos, ambos.
E a outra questão qualquer? Ah, que é o celibato e tudo mais. Sim, é uma possibilidade, porque, veja bem, se ela, com todo o conhecimento que ela adquiriu, isso também supondo que ela seja solteira, né? Lógico. Ela entendeu que é uma tentação, que é difícil dela lutar. O ideal é que ela não se case. Porque, na verdade, todo pecado, quando nós cometemos, quando somos casados, não é só contra nós, né? É contra Deus em primeiro lugar, mas não fere só a nós. A gente se engana muitas vezes. Isso leva o cônjuge junto. Né? Então, você vai colocar outra pessoa nesta vida. E aí é algo egoísta e é contrário ao mandamento matrimonial, que é o amor sacrificial. Aí essa pessoa não vai conseguir cumprir o amor sacrificial. Então, é melhor que ela não se case. Até mesmo a questão de uma pessoa que é adúltera. Eu não consigo ter um parceiro só. E aí eu preciso lutar contra esse pecado. Então, lute sozinho, né? De preferência, combata isso para envolver outra pessoa depois. Espírito Santo, que ilumine a nossa mente, abre o nosso entendimento e fale aos nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Deus. Por isso, aquiete nossos corações agora, usa-me como um vaso imperfeito, nas mãos do oleiro perfeito, Deus. E fala através de mim para nos edificar e para que sejamos, Senhor, sal e luz neste mundo e honremos e glorifiquemos o teu santo nome. Amém. Hoje, a segunda parte, então nós vimos semana passada sobre o contexto histórico e o conceito biológico. E hoje nós vamos finalizar com a questão espiritual. O que a Bíblia diz acerca do assunto? Como é tratado a questão da ideologia de gênero à luz das Escrituras e, de forma espiritual, como é isso aplicado em nossas vidas. Eu quero fazer uma introdução com vocês sobre o Deus da ordem e a ordem de Deus, porque isso vai trazer uma compreensão melhor do aprofundamento que nós vamos ter acerca deste assunto. Baseado no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver que existe uma bela e magnífica criação, mas hoje nós não vivemos a plenitude e a totalidade da excelência e da perfeição dessa criação. Nós vamos observar aqui, nós vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 1, se os irmãos já puderem ir abrindo para acompanhar comigo, que possuem 3 características fundamentais no relato da criação, que é a divisão, a distinção e a ordem. Então, nós vamos ler, a princípio, Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 12, e depois nós vamos pular para o verso 26 ao 28. Então, em Gênesis 1, do 1 ao 12, vai dizer: No princípio, Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separa as águas de águas.
Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Agora pulemos para o 26 ao 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui fica mais claro a questão das 3 características que eu disse que é declarado no capítulo 1, que há uma divisão, uma distinção e uma ordem. Porém, em algum momento, pelo qual resultou no que vivemos hoje, houve uma ruptura e uma distorção